Olá, eu sou o psicólogo Mário Steppens e essa é a terceira live que eu faço. A leitura do livro Psicologia do Comportamento Pró-Social. Na verdade, é o primeiro capítulo do livro. Nesse primeiro capítulo, nós vamos estudar um pouco sobre o que está por trás do comportamento de ajuda. Especificamente, um elemento característico do comportamento intergrupal, que é a questão da hipótese do instinto tribal. Seria a ideia de explorar se há uma característica profunda na psicologia humana que nos leva a um tipo de tendência de comportamento que pode ser caracterizado pelo comportamento tribal. E se essa tendência ela é universal, se ela se reproduz nas pesquisas que se fazem em diversas culturas distintas, inclusive em culturas de caçadores-coletores. Para isso, depois de pensar esse instinto tribal, a gente pode também tentar entender que tipo de tendências esse instinto tribal possui no nosso comportamento. Para entender essa questão, a gente tem que entender alguns conceitos. Um deles é o conceito de comportamento pró-social. O comportamento pró-social, ele se opõe ao comportamento antissocial. O pró-social é o comportamento que produz benefícios ao outro, independente do benefício ou do malefício a si. O comportamento antissocial é aquele que produz malefícios ao outro, independente dos benefícios ou malefícios a si. Também é importante a gente entender que nos outros dois vídeos a gente foi fazendo um percurso ao longo dessa leitura e para perceber as bases, os fundamentos e as bases teóricas que a gente vai usar para explorar essa questão. No primeiro vídeo, a gente falou sobre alguns fatos da psicologia humana, que são fatos encontrados estatisticamente e em pesquisas no mundo inteiro. Que nós temos a tendência de distinguir rapidamente os membros do próprio grupo dos outros. E temos a tendência de dar preferência ao nosso grupo, sempre. Isso é parte da psicologia humana e é intuitivo. Todo mundo percebe isso, isso é algo que é considerado óbvio na nossa avaliação. Formar afeições profundas entre membros do mesmo grupo. Conexões emocionais intensas acontecem dentro do contexto intragrupal. É importante entender que esse conceito intragrupal se refere a relações que acontecem com dois indivíduos do mesmo grupo. O contexto intergrupal são interações entre grupos distintos. E a gente está explorando o contexto intergrupal para perceber ou tentar entender se tem algumas tendências associadas a esse contexto na nossa psicologia. Desprezar membros do seu grupo que são desleais. No contexto intragrupal, a lealdade é uma coisa importante. Então, simbolizar a lealdade e evitar de simbolizar a deslealdade é algo que é uma pressão, né, ambiental que tendemos a sentir no contexto intragrupal. Ativamente discriminar membros de outros grupos. Isso acontece também. Aqui nós temos o contexto intergrupal. Quando nós encontramos membros de outros grupos, existem tendências psicológicas muito marcadas no nosso comportamento. Como, por exemplo, ter um sentimento de hostilidade como premissa desse contexto. Isso é uma coisa que acontece, tende a acontecer, e que nós geralmente lidamos rapidamente com isso, né? No dia a dia, nós encontramos uma pessoa desconhecida, temos aquele desconforto, que é justamente esse sentimento de hostilidade, só que nós temos sempre uma estratégia, algum mecanismo para lidar com esse desconforto. Fazemos uma piada, nós buscamos um elemento em comum com a pessoa desconhecida para gerar identificação, para transformar aquele contexto de um contexto intergrupal num contexto intragrupal. Buscar elementos que você se identifica, pelo menos simbolicamente, com aquela pessoa. Recurso esse que é usado apenas no momento ali para lidar com aquela hostilidade. É como se fosse um mecanismo de modulação daquela hostilidade. Engajar em competição com membros de outros grupos. O comportamento competitivo ele é muito mais comum em contextos intergrupais. Nós vamos ver mais detalhes no vídeo de hoje sobre essa questão. A ajuda intergrupal ocorre
exato. O comportamento pró-social no contexto intergrupal pode acontecer e, na verdade, ele é o comum de se acontecer. Numa sociedade pacífica e que tem relações tranquilas entre as pessoas, é isso que predomina nas nossas relações. Gerenciar relações intergrupais no mundo real é uma atividade primariamente masculina. Essa é a tendência do contexto natural, né, da nossa espécie, e é uma tendência que se repete em várias outras espécies. Na verdade, todas as tendências do contexto intergrupal se repetem em outras espécies, de primatas, por exemplo. A exceção de algo exclusivo, que eu não coloquei ali, da nossa espécie, é que nós podemos fazer conexões grupais com muita facilidade e baseadas apenas em elementos simbólicos. Nós podemos fazer conexões simbólicas entre as pessoas. Essas conexões simbólicas vão ter o mesmo tipo de investimento emocional, a mesma intensidade de investimento emocional que qualquer outro tipo de conexão intragrupal. Alguns aspectos da psicologia tribal se observam em outras espécies. No segundo vídeo, nós nós exploramos diversos modelos para tentar explicar esse tipo de fenômeno, né? No primeiro vídeo nós trouxemos os fatos, agora, no segundo vídeo, nós trouxemos os modelos que a psicologia e as ciências sociais possuem para tentar entender esses fenômenos, e nós optamos por um deles, que nós vamos explorar ao longo desse vídeo atual. No trabalho da ciência, a gente não trabalha com uma verdade única, né? São várias verdades possíveis, são vários modelos que podem, cada um deles, expressar uma verdade, mesmo que esses modelos se contradizem entre si. Isso permite, essa diversidade, principalmente nas ciências sociais e na psicologia, ela permite que a gente consiga potencializar o pensamento crítico em torno do nosso trabalho científico, o que torna esse trabalho mais rigoroso e nos ajuda a explorar os objetos de estudo que nós possuímos com mais profundidade. Ou seja, essa diversidade ela é muito positiva para o trabalho na ciência. Ela acontece em todas as áreas, porém, nas ciências humanas ou nas ciências sociais e na psicologia, essa diversidade ela é mais marcante, não é verdade? As pessoas elas tendem a perceber mais na psicologia, mas na física também existe, na química também existe. Esse tipo de pensamento é um pensamento inaugurado desde o século XIX pelo pensamento científico, né? Quando as pessoas começaram a descobrir a ciência, também descobriram que várias verdades que se contradizem entre si podem conviver no mesmo ambiente. Psicologia grupal como subproduto de alguma capacidade geral da psicologia humana. Esse é o primeiro grupo de modelos que a gente explorou no segundo vídeo. E esse grupo de modelos ele é extremamente comum nas ciências sociais. É aquele modelo de mente geral que a gente tem nas ciências sociais, que é o quê? Que é entender que a mente é um aparato geral, né? Ou ali uma massa geral do cérebro, ou então uma energia geral, e essa mente ela vai adquirindo operações, são operações racionais ou lógicas. E essas operações lógicas, elas, depois de aprendidas, elas podem ser replicadas de forma geral para qualquer objeto. Esse é um modelo de mente que é voltado exclusivamente à ideia de que a mente é produto do aprendizado, ou mente é produto do ambiente, da cultura. É um modelo de mente mais comum das ciências sociais, e porque no século passado ele foi muito usado. Hoje em dia nós temos uma noção um pouco diferente da mente, porém esse modelo ainda é usado em alguns grupos e em alguns trabalhos dentro mesmo da psicologia, mas em outras ciências sociais também. Nós exploramos esse modelo e nós percebemos, diante dos fatos que a gente apresentou na primeira aula, que esse modelo ele não explicaria com profundidade esses fatos, porque esses fatos se replicam em diversas culturas distintas e os padrões de resposta, né, da psicologia humana são muito comuns a todas essas culturas. Seria difícil que nós tivéssemos um processo de educação tão igual, que produzisse resultados tão iguais
em todas as culturas distintas, sendo que as culturas são muito diversas. E as capacidades de expressão do aprendizado são muito diversas ao longo das culturas. E não só isso, como nós também sabemos que esse modelo de mente geral, generalista, né, ele não se sustenta sobre certos fundamentos, como, por exemplo, o fundamento que considera que a teoria da evolução é correta. E nós trabalhamos no primeiro vídeo os fundamentos da teoria da evolução para entender a mente humana também. E nós trabalhamos com a ideia de mecanismos de adaptação, né? Então, mecanismos de adaptação são mecanismos que foram desenvolvidos ao longo de várias gerações de nossos antepassados e que produziram vantagens reprodutivas. Essas vantagens reprodutivas foram marcadamente expressas ao longo de várias gerações e, portanto, acabaram predominando dentro de uma população, gerando um traço populacional. O mecanismo de adaptação ele precisa de um objeto específico, ou seja, um problema específico para resolver, e ele tem uma solução específica, ele tem uma função, uma operação muito específica. A relação entre o problema, o objeto, e a operação, o resultado, ele precisa entregar alguma vantagem adaptativa no contexto adaptativo. Não necessariamente uma vantagem no contexto atual, por exemplo, da humanidade. Né? Porque o nosso contexto de vida hoje é muito diferente do contexto adaptativo. Porém, a relação entre o problema e a solução vai se dar através de certas nuances. E nós vamos explorar essas nuances nesse vídeo. Esses outros dois modelos de entendimento, eles levam em consideração esse conceito de mecanismo de adaptação. Porém, eles diferem na qualidade desse mecanismo. Eles dizem que o segundo modelo ele vai dizer que as tendências intergrupais vão ser expressão de mecanismos de adaptação intragrupais, voltados especificamente aos problemas internos dos grupos. E as tendências intergrupais seriam apenas efeitos colaterais desses primeiros problemas. O que significa dizer que as nossas tendências são apenas para produzir grupos, para produzir vantagens entre os nossos grupos, competir por recursos e distribuir esses recursos no nosso grupo. E como todos os grupos humanos possuem essa mesma tendência, isso vai acabar gerando conflitos intergrupais, onde cada grupo vai querer entregar vantagens aos seus membros. Isso não é uma visão muito deturpada da situação, de fato isso acontece, porém isso não explica o fato de que o contexto intergrupal em si produz certas tendências de resposta e certas tendências de comportamento, de sentimentos. Todos aqueles padrões que a gente descreveu na primeira aula não são explicados a partir desse modelo. O contexto intergrupal ele é caracterizado por representar um problema específico. Ele é um problema específico. E ele tem soluções muito características de si, para ser apenas um efeito colateral. Não só isso, como esse segundo modelo, ele leva em consideração uma pressuposição de que no contexto adaptativo da nossa espécie, o contexto intergrupal não era tão comum e, portanto, não justifica o desenvolvimento de um mecanismo de adaptação voltado a ele. Porém, evidências arqueológicas sugerem o contrário. O contexto intergrupal era muito comum e o conflito intergrupal era uma das principais causas de morte para os homens ao longo de um grande período da história humana. Isso em si já é uma pressão seletiva muito forte voltada a esse contexto. O que nos leva ao terceiro modelo de explicação para essa questão, que é a psicologia grupal como um produto de adaptações especializadas na manutenção de relações intergrupais, que é o que nós vamos explorar nessa aula.
É importante considerar que nesse tipo de modelo de explicação, nós vamos entender a hipótese do instinto tribal. A hipótese, e é essa hipótese que nós vamos explorar com mais profundidade nesse vídeo. A hipótese do instinto tribal, ela vai considerar que existem certos padrões de interação intergrupal na humanidade. E ela vai conseguir dar conta de explicar, não só descrever, mas explicar profundamente essas tendências interculturais que acontecem ao longo da história da humanidade, né? Tanto do ponto de vista intragrupal, que o segundo modelo já dava conta, mas também do ponto de vista intergrupal, que é o foco do nosso interesse agora. Os conteúdos psicológicos que se enquadram em um contexto tribal devem se distinguir daqueles que não se encaixam. Para você definir que existe um mecanismo de adaptação, ou então que existe uma questão adaptativa, não só você, como eu falei na segunda aula, você tem que trazer um aspecto histórico na sua avaliação, mas você também tem que entender que esse contexto específico, ele vai gerar respostas específicas, que se distinguem claramente de qualquer outro tipo de resposta geral. Aquela primeira hipótese da mente generalista, ela deve ser levada em consideração quando você vai querer demonstrar um mecanismo de adaptação. O mecanismo de adaptação ele tem que superar essa hipótese, né? Ou seja, a hipótese em prol do mecanismo de adaptação tem que superar a hipótese da mente generalista. Isso com evidências estatísticas e replicadas ao longo do tempo e entre as culturas, porque se é um mecanismo de adaptação, isso deve se expressar em várias culturas. Ou seja, para você considerar que existe um mecanismo de adaptação, existem uma série de condições muito rígidas que devem ser superadas. E nós conseguimos perceber, através das pesquisas reiteradas ao longo de décadas, que os seres humanos sim desenvolveram respostas funcionais ao problema dos contextos intergrupais. São funcionais e adaptativos, né? E vamos explorar essas respostas. Uma das respostas simples e intuitivas que todo mundo percebe é que a gente cria muito mais condições para considerar o conceito que a gente vai fazer de pessoas dentro de um contexto intragrupal do que a gente o faz no contexto intergrupal. No contexto intergrupal, a gente aceita com mais facilidade as noções que se tem sobre os outros. São noções mais simplórias, mais simples, mais generalistas. E a gente exige menos condições para aceitar para comprar a ideia, né? Para aceitar essas concepções. Por isso que a gente tende a construir concepções muito erradas e às vezes absurdas sobre pessoas em contextos de outros grupos. Essas respostas evoluíram para terem caráter flexível. Esse caráter de desenvolver respostas simplórias a indivíduos de outros grupos pode ser, em algum contexto, uma desvantagem. E por isso que ela teve que ser uma resposta plástica. A gente precisa... O que é uma resposta plástica? Uma resposta plástica é uma resposta que é padrão, porém ela vai considerar os estímulos, o contexto, os sinais do contexto para se ativar ou não. Então, o contexto ele vai ser determinante para que a gente ative essa resposta ou não, e a gente pode facilmente corrigir essa resposta caso ela produziu algum tipo de erro. Porém, a tendência se faz presente. E ela pode ser demonstrada em pesquisas. Ou seja, essa resposta ela tem um custo muito grande. E esse custo precisa ser administrado a partir do aprendizado. Essa ativação regional se dá apenas diante de sinais de risco, de perigo ou de encontro intergrupal. Ou seja, são 3 sinais, né, ou 2, né, você generalizar risco e perigo como um só, que vão determinar a ativação dessa resposta. E quando a gente descobre esses sinais de ativação, a gente pode testá-los, né? A gente pode testar que tipo de estímulo produz esses sinais, qual é a exposição necessária a esses sinais, seja quanto tempo é necessário de exposição para que ele se ative,
ou então qual é a intensidade do sinal que vai gerar a ativação daquela resposta. Um dos sinais que pode ativar esse sistema de alerta é a exposição a um ambiente escuro ou de pouca visibilidade. Ou seja, a gente pegou aquele sinal, que é o que ativa aquela resposta padrão, e a gente associou esse sinal a certos estímulos. Então, a gente pode tentar testar a associação que a gente fez ao sinal, do sinal com aquelas respostas padrão. É aquele tipo de interpretação padrão que a gente identificou no contexto intergrupal. E aí a gente faz pesquisas, né? Pesquisas demonstram que a presença de sinais que representam perigo aumentam a tendência à hostilidade intergrupal, demonstrando a associação de um sinal com a resposta que a gente está estudando. E o sinal não necessariamente precisa fazer referência a essa competição intergrupal para que isso aconteça. Ou seja, a gente consegue demonstrar que é o sentimento associado àquele sinal que também está associado àquele tipo de resposta. Outra evidência de que os sinais de ameaça aumentam a tensão intergrupal é o fato de que esta é uma alta em grupos sociais minoritários. Grupos sociais minoritários eles estão mais vulneráveis. Grupos da sociedade que são mais vulneráveis, eles enfrentam mais riscos e mais perigos ao longo do cotidiano. A associação desses grupos, da exposição desses grupos à vulnerabilidade e ao risco, com uma maior tendência de conflitos intergrupais nesses grupos, não acontece à toa. É importante a gente entender esses padrões para que a gente consiga entender que tipo de intervenções a gente precisa fazer para lidar com o problema do conflito intergrupal. Às vezes, lidar diretamente com o problema do conflito intergrupal não vai surtir efeitos. Por quê? Porque o contexto de vulnerabilidade ou de risco vai se manter. E é esse contexto que está mantendo a ativação desse conflito intergrupal. Estar vulnerável em uma minoria numérica são sinais de ameaça intergrupais. Aqui a gente pode entender um pouco da riqueza que é compreender esses processos adaptativos que estão por trás desse tipo de fenômeno. Por quê? Porque se a gente tiver uma noção apenas generalista da mente, nós podemos tentar produzir reforço a um tipo de comportamento. E apenas naquelas características plásticas do comportamento, isso vai surtir algum efeito. Porém, apenas em alguns contextos específicos ou em algumas situações específicas. Determinado contexto pode botar todo o nosso trabalho por água abaixo. Diversos trabalhos de ciências sociais, de sociologia, antropologia e psicologia que tentaram lidar com alguns fenômenos sociais que estavam associados ao contexto do conflito intergrupal, como, por exemplo, a questão do racismo, fracassaram vertiginosamente em alguns países por não considerarem certos aspectos que estão associados a essa questão, que a gente deve considerar para conseguir produzir intervenções com mais eficácia. É melhor produzir intervenções baseado em uma perspectiva científica do que apenas seguir algum tipo de convicção ou alguma ideia baseada em princípios meramente morais. Descobrimos, então, aqui algumas hipóteses que vão estar associadas a essa noção. Né? Descobrimos que a formação de preconceito e de estigma social não pode ser produto de um sentimento geral de negatividade voltado aos membros dos outros grupos. Ou seja, o sentimento geral de negativo voltado a membros de outros grupos não necessariamente produz o estímulo. Porém, o estímulo e o contrário também é verdadeiro. Um sentimento ou uma ideia meramente subjetiva positiva em relação a membros de outros grupos não necessariamente diminui o conflito intergrupal. A gente já tem evidências acerca dessa questão. Se não compreendermos esses mecanismos em suas funções específicas, há uma alta probabilidade de resistência a intervenções voltadas à cooperação e à conscientização intergrupal, que é o que tende a ocorrer em larga escala. Né? Em pequena escala, a gente tende a ter maior eficácia com intervenções voltadas ao aprendizado. Ou seja,
A educação voltada à questão de minorias ou do estigma social que é produzido por certos grupos de pessoas tem eficácia. Porém, essa eficácia ela acontece em um contexto muito específico, com um menor número de pessoas e tende a não ter um resultado muito a longo prazo, ou então em contextos de conflito muito intenso. Contextos de conflito mais intenso vão exigir soluções um pouco mais específicas, um pouco mais bem informadas, vamos dizer assim. Diferentes sistemas emocionais se ativam diante de pessoas específicas e em situações específicas. E nós podemos controlar e entender essa especificidade a partir de pesquisas. Ou seja, a gente consegue demonstrar exatamente isso. Quando acontece, respostas específicas passam a vir acompanhadas destas distinções. Isso nos leva à ideia de que, de fato, existe uma operação que conecta o problema com a solução e que está mediado por uma operação. Essa operação está relacionada à identificação de sinais e a funções emocionais, ou seja, respostas específicas. Não só isso, mas também há vieses cognitivos que nos levam a investir mais em determinada solução ou em determinada escolha do que em outras. Vieses esses também que são padrões. Quando acontece, respostas específicas passam a vir acompanhadas dessas distinções. É uma gama complexa e multifacetada que constitui aquilo que chamamos de preconceito social. O preconceito social ele é sempre uma produção cultural e ambiental. Invariavelmente, ele vai ser produto da educação ou da falha na educação, por exemplo. Porém, essa educação ela não acontece num contexto generalista. Ele vai acontecer sempre a partir desses mecanismos e ele vai se instalar na ativação desses mecanismos que nós estamos estudando aqui. Então é importante a gente estudar esses mecanismos para quando ele já está instalado, para poder entender inclusive entender a efetividade das operações que nós estamos fazendo na educação de determinada cultura. A gente pode estar, do ponto de vista abstrato, tendo muita eficácia em ensinar uma cultura sobre a diversidade e a importância da convivência, porém, a gente pode, na prática, não ter o resultado que a gente percebe na teoria, por exemplo, ou na narrativa que a gente está distribuindo. Ou seja, é importante a gente entender esses mecanismos e entender qual é o interesse ou a função por trás desses mecanismos para que a gente consiga fazer uma boa intervenção. Aqui nós temos uma outra consequência daqueles fatos que nós trabalhamos no primeiro vídeo, que é a ideia de que o contexto intergrupal ele reage diferente diante dos homens e reage diferente diante das mulheres. Os próprios homens têm uma interação diferente com esse contexto intergrupal do que as mulheres possuem. E aqui nós vamos explorar essa realidade. A hipótese que se tem é de que pressões seletivas distintas aconteceram entre os sexos. Isso é muito importante, porque por mais que nós façamos parte da mesma espécie, os problemas adaptativos dos homens podem ser muito diferentes dos problemas adaptativos das mulheres. E a gente vai se questionar se de fato faz sentido pensar que os homens tiveram uma vivência distinta nesse contexto intergrupal. O que nós falamos lá na segunda aula é justamente voltado a isso, né? Que houve uma forte pressão seletiva em relação aos homens nesse contexto intergrupal, porque uma das maiores causas de morte dos homens era produto desse conflito intergrupal. Historicamente, as relações intergrupais envolvem muito mais os homens do que as mulheres. Isso é um sinal de que existe uma tendência ali.
Homens não só têm maior probabilidade de serem reconhecidos como ameaça por outros grupos, ou seja, os homens são são com mais frequência objetos da hostilidade intergrupal, né? As pessoas elas desconfiam mais dos homens em contextos intergrupal do que das mulheres, estatisticamente. Deve haver uma sensibilidade especial aos homens nesses mecanismos intergrupais, ou seja, os homens eles vão representar nesse contexto intergrupal algo muito específico. E isso deve aparecer em pesquisas, isso deve aparecer nas evidências. Se não aparecer, é porque essa hipótese está errada. Por conta dessas pressões, homens passaram a ser selecionados. Aquilo que a gente já falou, houve uma forte pressão seletiva voltada a essa seleção. Nós já falamos sobre a questão da seleção por morte, né? Que é o fato de que os homens que simplesmente não sobreviveram a esse contexto intergrupal não conseguiram reproduzir. Mas será que existem alguma vantagem reprodutiva voltada a esse contexto? Não só isso, como o contexto coletivo também foi palco de diversas seleções. Como, por exemplo, uma tendência de dominação dos outros grupos ou do desenvolvimento de parcerias pela paz e eliminação das questões. Nós temos que considerar que porque esses conflitos eram especialmente importantes aos homens, era também importante resolvê-los, né? Era igualmente vantajoso resolver esses conflitos para os homens. Se há essa diferença entre os sexos, para as mulheres, nem tanto. Não só isso, para as mulheres, a gente vai perceber também uma evitação de enfrentar esse conflito. Os homens vão ter uma preferência por enfrentar esse conflito para resolvê-los ou para superá-lo, e as mulheres uma certa indiferença em relação a esse contexto. Tende a se manter com mais força o viés intergrupal, ele tende a se manter com mais força entre os homens e as mulheres. Isso é uma evidência que a gente já possui. Homens tendem a apresentar maior sensibilidade a sinais de vulnerabilidade. Ou seja, os homens eles não só possuem maiores vieses voltados a essa questão, como eles possuem respostas mais intensas, voltadas àqueles sinais que a gente já demonstrou anteriormente. Todas as implicações dessa hipótese, tendo se replicado em pesquisas, tornam improvável que a interação intergrupal seja fruto de mecanismos gerais voltados à solução de outros problemas. Ou seja, mecanismos gerais voltados à competição, à relação intragrupal, ou então de uma mente geral que vai aprendendo operações e vai replicando essas operações de forma generalizada. Esses padrões nos impedem de pensar que não há uma tendência adaptativa naquele contexto, uma tendência específica, né? Esses padrões não podem ser fruto de contingências meramente acidentais. Não só produzimos uma psicologia que trabalha especificamente no contexto intergrupal. Como essa deve ser mais intensa entre os homens do que entre as mulheres. Essas são as hipóteses. Se eles se replicam em pesquisas, é um forte argumento em favor desse modelo. Isso nos leva a mais uma complicação dessa hipótese, a hipótese do macho guerreiro, que é uma variante dessa mesma hipótese, né? Quando e como os homens desenvolveram essa psicologia tribal tão acentuada? Existem vários modelos que tentam explicar esse fenômeno. Existem modelos individuais e modelos grupais. Nós vamos explorar cada um deles. Um dos modelos individuais fala da teoria do contrato de risco em contexto de guerra. Aqui nós falamos da cooperação, só que é comum em pesquisas sobre a cooperação de tratar de contextos de conflito. Por quê? Porque o contexto em conflito é um custo muito grande para você encarar aquele contexto em conflito. Então, é necessário que existam certas operações psicológicas que te convencem a estar naquele contexto de conflito, e é um contexto muito intenso, de respostas intensas. E o contexto de guerra foi bastante estudado pela psicologia para entender como funciona a cooperação, né? Em geral,
mas especificamente também a cooperação nesse contexto. E o que a gente encontra aqui aos homens foi vantajoso entrar em coalização violenta, ou seja, assumir esse risco, né, esse custo, porque isso aumentou suas capacidades reprodutivas, obter territórios, parceiras e recursos. Nós podemos falar disso mais em outras aulas ou em outros vídeos, mas para que uma pessoa entre em um contexto de guerra, um contexto de coalização de guerra, de cooperação para a guerra, são necessárias algumas condições universais. Isso é para qualquer tipo de contexto de guerra. O grupo de indivíduos que está nesse contexto, ou que vai decidir entrar nesse tipo de contexto, eles devem acreditar que a vitória é uma possibilidade, né? A única exceção para essa condição é quando você não tem escolha, né? Quando você não tem escolha você não pode escolher não entrar em conflito, né? Mas fora esse contexto, para que a pessoa se motive a esse tipo de coalização, ela tem que acreditar que há uma possibilidade de vitória. É necessário que exista também esse véu de ignorância, ou seja, a gente pode é um grau de incerteza quanto à vida ou à morte. Eu não posso a motivação para entrar nesse tipo de coalização ou de cooperação, ela diminui drasticamente quando você determina que algumas pessoas vão necessariamente morrer, enquanto que outras vão estar a salvo. Esse tipo de situação, ela diminui a lealdade, ela diminui esse laço de cooperação em torno dessa questão. E a recompensa correspondente ao risco assumido também deve estar presente em todo tipo de contexto de guerra, né? Então, sempre depois de um grupo de pessoas, uma massa de pessoas entrar em risco numa revolução, por exemplo, você vai ter esse cenário posterior à vitória, né? Que é o cenário de distribuir recompensas, distribuir privilégios entre as pessoas que entraram nesse conflito. Então você vai ter uma classe de privilegiados por conta dessa herança de guerra, vamos dizer assim, né? A terceira e última condição é essencial para que esse modelo descreva uma tendência adaptativa, porque, para que se propague, deve entregar os benefícios e as recompensas significativas desse tipo de comportamento cooperativo, né? Então, as recompensas, elas têm que para se tornarem adaptativas, elas têm que se converter em vantagens reprodutivas, né? E essas vantagens, elas têm que levar em consideração o benefício do heroísmo e uma certa punição à traição ou à covardia e etc. Será que esse modelo se replica na prática? Será que a bravura no conflito de fato resultou em benefícios adaptativos individual aos homens? E será que tem essa diferença entre as mulheres? O que as evidências empíricas nos mostram em relação a isso? Em sociedades de caçadores-coletores, os machos corajosos têm mais esposas e filhos, né? Vantagem reprodutiva, que se vê atualmente numa sociedade de caçadores-coletores. Na sociedade moderna, estudos em gangues masculinas, que no fundo reflete esse contexto intergrupal premiado por conflitos, né? Demonstrou algo semelhante, maior contato sexual e maior quantidade de filhos, mesmo que sem vínculos, né? O importante não é ter o vínculo ou um tipo de instituição em torno da paternidade, mas a reprodução, para a teoria da evolução, né? Em suma, podem haver benefícios materiais para os machos que engajam em comportamentos de violência cooperativa ou comportamento guerreiro. Porém, mais pesquisas são necessárias nesse ponto, né? Porque a gente ainda está num contexto muito generalizável, perceba. É difícil que a gente faça um experimento social para, de fato, testar essa situação, né? Seria, né? A gente precisa simplesmente, só pode observar os movimentos sociais que acontecem em torno da gente, né? A gente não pode construir um desenho de pesquisa que vai simular alguma operação social para demonstrar esse tipo de situação, porém a gente pode observar o que de fato acontece na sociedade e, pelo que tem se observado, há uma replicação constante desse tipo de hipótese. Apesar disso, essa parece ser uma estratégia vantajosa.
Um outro modelo que é o modelo grupal, que assim, a seleção ela não acontece apenas de um indivíduo diante do seu grupo, né? Que daí você vai ter uma população que vai ter as características individuais daqueles que tiveram vantagens. Mas o próprio grupo pode ser um agente da seleção. Ou seja, um grupo que tem vantagem sobre outro grupo pode pegar suas características e passar facilmente para aquele outro grupo. As variações na capacidade de reproduzir entre os grupos faz da seleção grupal uma realidade possível. Assim, grupos que reproduzem com mais eficiência não precisam competir diretamente com membros dos outros grupos para ter neles uma grande probabilidade de seleção de seus traços. Isso nos lembra do que a gente viu na primeira aula, que são as indicações em relação à teoria da evolução, né? Como é que ela funciona. Os links vão estar na descrição do vídeo com os livros indicados. Viver em grupos com maior domínio sobre outros pode entregar vantagens adaptativas. Mesmo quando se morre pela vitória do grupo, pode haver vantagem de passar suas informações genéticas através de seus parentes próximos. Ou seja, a compensação individual é dispensável. Por quê? Porque os parentes também carregam as suas informações e o grupo também vai ter características próprias a eles que vão ser passados a partir da dominação guerreira, né? Então há uma vantagem nesse tipo de comportamento ou nesse tipo de interação grupal. Dessa forma, o potencial de vantagem reprodutiva aumenta quando o grupo é constituído de familiares. Essa tendência está por trás do desenvolvimento das sociedades patrilocais, que se desenvolvem em torno da família centrada em homens e onde as mulheres viajam para formar famílias com outros grupos. Lembra daquele fato de que no contexto intergrupal os homens recebem maior hostilidade, né? A maior hostilidade é voltada para os homens e não tanto para as mulheres? Então, isso permite esse tipo de realidade, que é o fato das mulheres viajarem de um grupo para outro e serem bem aceitas naquele outro grupo com mais facilidade do que os homens, né? A perspectiva da adaptação não exclui a possibilidade de tendências regionais e culturais influenciarem no comportamento intergrupal. Na psicologia, nós temos a noção de que o sujeito humano é um sujeito biopsicossocial. Esses modelos que nós estamos explorando aqui, eles são biosociais, né? Biosociais, vamos dizer assim. A gente precisa entender o comportamento humano a partir da integração dessas três perspectivas, né? Então, o comportamento humano ele nunca vai ser determinado por um único fator, né? Ele vai ser a integração dos diversos fatores que fazem parte da nossa vida. O aprendizado cultural ele é muito importante de ser considerado nos nossos dados. E ele possui certas funções, eu posso falar mais sobre ele em próximos vídeos. Eles traduzem simbolicamente as tendências tribais, gerando o que? Aprendizado, né? Potencializando o aprendizado e pode até intensificar tendências adaptativas do nosso organismo. Mas ele também pode inibir as tendências tribais ou modificar essas tendências. A gente pode pegar as tendências tribais e modificar os seus vieses, né? E usá-los em favor dos interesses do grupo, né? Exemplo positivo de modificação, tornar as mulheres agentes participativos e protagonistas na atividade da gestão intergrupal. Ou seja, se num ambiente natural os homens têm a tendência de lidar com esse contexto, nós podemos ter a vantagem de usar da educação cultural para incentivar as mulheres também a se tornarem protagonistas nesse contexto. Exemplo positivo de modificação, tornar as mulheres... Alguns países fazem incentivo em massa às mulheres para ingressar no exército. O exército, outro contexto de fortes conflitos intergrupais, né? Isso aqui é só um exemplo dessa questão, dessa vantagem, né? Geralmente, quando possuem um contexto com muito risco de conflito militar. Exemplos: Israel e Ucrânia. Também há um interesse econômico por trás desse tipo de abordagem, né? Esse incentivo tem o potencial de apagar qualquer tendência psicológica adaptativa por meio da educação, né? E, de fato, isso pode acontecer. A gente pode usar da educação cultural, se bem feita, né? Se a gente conhecer bem o nosso objeto que vai estar sendo educado, a gente pode eliminar as tendências negativas desses mecanismos ou desses padrões de resposta que a gente tem de ter. Essa hipótese faz uma série de predições acerca do comportamento intergrupal. Essas podem ser testadas experimentalmente e estatisticamente.
Apesar de o comportamento intergrupal possuir tendências que são gerais entre os gêneros, essa hipótese vai marcar algumas como específicas aos machos. Vamos analisá-las. A primeira é voltada à cognição e ao comportamento intergrupal. A guerra é quase exclusivamente uma atividade masculina, e a maioria da violência organizada ocorre entre os homens. Isso se estende a grupos menos violentos? Sim. Os homens tendem a categorizar mais que as mulheres contextos competitivos como as interações sociais mais significativas. Ou seja, quando perguntado sobre as situações mais significativas de suas vidas, os homens tendem a nomear os contextos intergrupais como parte desses contextos mais significativos da sua vida, e as mulheres não tanto. Daqueles que apoiam a guerra, a maioria é masculina. Pessoas tendem a produzir vieses intergrupais, preferencialmente quando diante de homens. Homens são mais objeto da hostilidade intergrupal, ou então desses vieses que a gente vem estudando nesses outros vídeos, né? Mulheres nem tanto. No cotidiano, as mulheres de outros grupos não só não são temidas, como são ameaçadas. Ajuda intergrupal. Homens devem ser mais sensíveis ao contexto intergrupal e, portanto, aumentar sua motivação à ajuda intragrupal quando diante do conflito intergrupal. Percebemos que essa é uma das tendências do contexto intergrupal, que é, na medida em que o conflito intergrupal aumenta, a ajuda intragrupal também aumenta, né? Na medida em que o risco na sociedade aumenta, a ajuda intragrupal aumenta e a hostilidade intergrupal também aumenta. Em pesquisas que medem esse tipo de comportamento, os homens aumentaram significativamente seu comportamento de ajuda intragrupal em contextos de competição intergrupal. Os scores das mulheres se mantiveram os mesmos em ambos os contextos, demonstrando maior sensibilidade. Isso não quer dizer que os scores das mulheres eram inferiores aos homens, né? Pelo contrário, as mulheres elas têm scores altos nesse tipo de comportamento, em ambos os contextos. Atitudes contra a bravura e o heroísmo. Pesquisas demonstraram uma diferença na avaliação de traços como bravura, heroísmo, tomada de riscos e tolerância à dor. Os homens tendem a ser mais recompensados com feedbacks positivos diante desses traços. Ou seja, é mais valorizado esses traços no homens do que nas mulheres, né? Isso reforça também uma tendência cultural, né? Voltada em favor desse tipo de viés. Isso se reflete na preferência dos homens a contextos nos quais poderão demonstrar essas qualidades, comparado a menos preferência nas mulheres, né? Isso acaba gerando um reforço positivo dos homens querer buscar por esse tipo de contexto. Isso se reflete, inclusive, no tipo de comportamento de ajuda entre os gêneros. São qualitativamente diferentes. A ajuda vinda dos homens tende a expressar qualidades que estão associadas com a bravura e o heroísmo, né? A ajuda das mulheres tende a estar associada ao cuidado, com mais frequência do que com os homens. Preferência pela hierarquia entre grupos. Os grupos competem por recursos na sociedade e, como os recursos são escassos e alguns grupos são mais eficazes que outros, uma hierarquia tende a se formar entre eles. Pesquisas comparando as preferências e crenças das pessoas acerca do contexto de grupos demonstram que os homens tendem a expressar mais valorização das hierarquias sociais na construção de sua socialização. Sabemos também que fatores culturais anulam essa diferença, apesar de ela tender a se manter. Percebam que essas pesquisas elas tentam encontrar vestígios dessas hipóteses, elas de fato replicam essas hipóteses, porém elas precisam ser reiteradamente feitas porque não existe uma pesquisa que vai nos dizer claramente qual é que é a da realidade. A gente vai fazer no acúmulo de trabalho científico, no acúmulo de pesquisas, a gente faz um comparativo, a gente faz um aparato mais geral para a gente conseguir refinar cada vez mais as nossas explicações sobre esse tipo de comportamento. Porque vocês percebem que nesses dois últimos elementos, o fator cultural é muito importante aqui também, né? Não dá para desconsiderar isso. Identidade social. Se a hipótese do macho guerreiro é válida, haveria uma diferença no modo como as identidades sociais são formadas entre os homens e as mulheres. Podemos esperar que as identidades masculinas seriam mais baseadas na comparação intergrupal favorável. Pesquisas demonstram que os homens tendem a contribuir mais ao grupo na medida em que a identidade grupal aumentasse. Resultado esse que não se replicou entre as mulheres. Os homens se motivam mais, né, a comportamento pró-social, intragrupal, quando a relevância deles ao grupo e nesse contexto intragrupal também é maior, mais reconhecida.
Identidade social. Além disso, as necessidades masculinas de pertencimento grupal tendem a incluir mais fatores de competição intergrupal, status e poder, né? Ou então contextos de esporte, por exemplo, esportes de grupos, né? Já a mesma satisfação nas mulheres tende a ter elementos intragrupais e de relações diáticas. Relações diáticas são aquelas relações mais íntimas, mais próximas. São os vínculos emocionais duais, né, que a gente desenvolve com uma pessoa. Mesmo as preferências individuais dos homens tendem a estar significativamente mais associados ao contexto intergrupal do que nas mulheres. Questões de desenvolvimento, diferenças sexuais nos contextos de brincadeira entre meninos e meninas. Meninos são mais voltados a brincadeiras que envolvem a competição. Formação complexa de times envolve maior número de pessoas e grupos distintos. Há uma diferença sexual na formação de amizades. Meninas preferem amizades estáveis e exclusivas entre si, né? Que privilegiam aquela relação diática, vamos dizer assim. Meninos possuem amizades mais fluidas e menos exclusivas, funcional caso a formação de alianças for um objetivo importante, caso a formação de colisões em diferentes grupos seja importante. Pequeno resumo de tudo o que a gente já aprendeu até aqui. Somos uma espécie tribal, examinando diferentes hipóteses para explicar os motivos das distinções grupais. Seguimos com a hipótese que diz que possuímos mecanismos específicos para lidar com esse contexto. Essa hipótese prediz que haverão diferenças sexuais quanto às respostas a esse contexto. Basicamente, que ele é uma pressão adaptativa mais forte entre os homens. Assim, os homens serão mais afetados por esse contexto, como um objeto de desconfiança e com sensibilidade maior a ele. Apresentamos dados comportamentais que dão suporte a essa hipótese. Também vimos que essa tendência pode ser culturalmente trabalhada, né, que é o foco do nosso interesse. Na psicologia, por exemplo. Que a psicologia também é uma ciência intervencionista, ela quer intervir no seu objeto. Ela entende o seu objeto para intervir nele. As tendências de nossa psicologia intergrupal são acentuadas em contextos de conflito, né? Ou seja, não precisa necessariamente estar associada, mas os sentimentos provenientes daquele contexto vão ser projetados, né, como resposta padrão no contexto intergrupal. Uma coisa legal na psicologia, nas ciências sociais, é que há uma diversidade de modelos, como eu já falei lá anteriormente no vídeo, né? Então, e como vocês podem ter percebido, em vários dos momentos do vídeo, eu elenquei que é necessário fazer mais pesquisas ou estudar mais essas questões, porque certos elementos podem ser também culturais, né? E por isso que nós precisamos sempre estar abertos a teorias alternativas, né? Nós precisamos fazer uma discussão e uma troca, né, de estudos e de críticas em relação aos diversos modelos que nós possuímos na psicologia ou nas ciências sociais. O pensamento crítico, a prática da crítica, ela está sempre presente, né? E ela de fato está, né? Então nós temos uma diversidade muito grande de modelos para entender, né? Não só os que a gente já trabalhou. Existe o modelo dos papéis de gêneros, modelo baseado em um reforço cultural baseado em características fenotípicas principais. Que é aquilo que eu falei, né? Se a gente reforça culturalmente que um menino que tem atitudes heróicas é valorizado, os meninos claramente vão buscar por esse contexto, né? É mais ou menos isso. Transmite essas diferenças através de gerações por meio do aprendizado. Muito interessante para analisar diferenças históricas entre os gêneros por meio de um modelo social. Né? Então, existem certos aspectos do nosso comportamento ou das nossas relações que só são explicados através de modelos sociais ou históricos. Né? E a teoria dos papéis de gênero, ela nos dá uma perspectiva funcional dessas relações. Né? Cada papel tem uma função na sociedade. Né? E aí nós vamos entendendo a partir dessa questão. Interessante se tem por vias entender como a dinâmica de dada sociedade depende de funções e atribuições institucionais arbitrárias e desfuncionais. Né? Por exemplo, desfuncional no caso da sobrecarga de trabalho da maternidade nas mulheres. Né? A gente entende que a maternidade ou a paternidade não é uma coisa exclusiva das mulheres. Porém, a nossa sociedade tende a atribuir essa função às mulheres. Isso gera uma sobrecarga. Isso se torna uma atribuição disfuncional de um papel de gênero, né? Assim, por exemplo, segundo esse modelo, as diferenças encontradas entre homens e mulheres são provenientes da educação. Por que são universais?
Porque, historicamente, né, porque a gente encontra essa diferença em todas as culturas, né, inclusive em culturas de caçadores-coletores. Porque, historicamente, certos papéis de gênero passam a ser atribuídos pelas sociedades baseado nas características fenotípicas, que podem ser biológicas, mas que são meramente anatômicas, não psicológicas. Exemplo, homens com corpos maiores e mais fortes funcionam melhor na guerra. É uma hipótese válida. Porém, será que ela é o suficiente para sustentar essas diferenças comportamentais? Porque não são só questões físicas, diferenças físicas, mas são padrões de resposta emocional, de sensibilidade, de atenção, de afetividade e etc. Né? Seria muita coincidência, né, que todas as culturas, em todos os lugares, o aprendizado se desse com padrões íntimos e profundos tão semelhantes, né? Então, essas diferenças de papéis não refletem diferenças sexuais reais em si, mas apenas são crenças racionalmente construídas, mesmo que podem ter como base diferenças sexuais reais, como a diferença na distribuição da força. Outro exemplo é a crença social criada de que as mulheres possuem a exclusividade do comportamento materno, baseado na diferença biológica real da gestação e amamentação, né? Esse segundo exemplo aqui é um pouco mais provável de ser real, né? Porque as tendências adaptativas da nossa espécie são voltadas à aloparentalidade, né? E não à maternidade exclusivamente da mãe. Segundo esse modelo, essas crenças arbitrárias iniciais passam a se tornar a sustentação para sistemas de crenças associados aos gêneros, produzindo uma imagem geral de cada gênero a partir de produções arbitrárias. Produções arbitrárias são produções históricas, né, que as pessoas se uniram para decidir que aquilo é real, né, ou que aquilo é válido. Por isso que é arbitrário, né? As pessoas arbitraram em prol daquela distinção. E esses papéis de gênero são ensinados no desenvolvimento de meninos e meninas. E a reprodução geracional passa a ser uma tendência, que é passada através da educação cultural, né? Esse modelo pode ser muito interessante para analisar instituições sociais regionalmente, mas se for universalizado e tomado como regra geral, pode gerar miopias acerca da interação que nosso organismo produz nesses conflitos e na diferença entre os sexos. Para nossa cultura cartesiana kantiana, realmente pode parecer um contrassenso imaginar que a adaptação selecionou aspectos de nossa mente, da mesma forma como os do corpo. Né? Porque as pessoas tendem a pensar ainda com aquelas dicotomias que eu falei lá no primeiro vídeo, né? Aqueles dualismos que a psicologia já superou. Né? Esse modelo pode ser muito. Porém, pesquisas têm ostensivamente demonstrado que a seleção natural pode operar em todos os aspectos do fenótipo de nosso organismo, fisiológicos, cerebrais e comportamentais. Existem diferenças cruciais e determinadas no comportamento intergrupal entre os gêneros. Ao invés de trazer pessimismo quanto ao fato de modificar esses padrões, essa hipótese traz direcionamento específico aos investimentos corretos em prol desse objetivo. Ou seja, a gente consegue, quanto mais específico é o nosso entendimento sobre o comportamento humano, as tendências humanas, mais específico vai ser também o nosso investimento voltado à regulação, modulação ou trabalho em torno dessas tendências. Esforços para diminuir a exposição aos sinais que intensificam a competição intragrupal podem ser feitos. Sinais de ameaça, sinais de identificação intragrupal. Então, quanto maior é a intensidade da emoção intragrupal, também vai ser maior a intensidade do conflito intergrupal. Quanto maior a intensidade dos sinais de ameaça que uma pessoa produz, maior a intensidade do conflito intergrupal. Então, a gente já sabe que tem essas conexões, a gente já sabe que não adianta a gente lidar especificamente com o contexto do problema em si, mas a gente tem que perceber esses outros sinalizadores para entender se a nossa intervenção ela é correta ou não. Quero agradecer quem me acompanhou até aqui, quem assistiu o vídeo. Curta, compartilhe, comente caso tenha dúvidas, caso queira propor assuntos ou questões de interesse que a gente pode abordar a partir de uma perspectiva científica da psicologia. Os livros associados ao que foi trabalhado nessas 3 aulas estão na descrição. Então, usem os meus links para ajudar e recompensar meu trabalho. E eu agradeço a atenção de vocês desde já. Até a próxima.